Meu nome é Cristina Winter Sato. Vocês podem me chamar de Sato porque é o meu nome espiritual. E eu atendo por esse nome porque é o nome do meu caminho. Ele é um nome muito importante que me foi dado pelo Mestre Osho há 33 anos atrás, mais ou menos. E esse nome definiu o meu caminho. Eu vinha buscando, antes de fazer a faculdade de psicologia, eu vinha buscando o caminho da parapsicologia. Mas naquela época não existia parapsicologia, existia só psicologia. E a parapsicologia estava muito ligada a religiões e eu não queria esse caminho. Eu queria outra coisa, porque eu já sentia alguma coisa diferente em mim e eu queria pesquisar sobre energia, aura, etc. E eu sempre gostei muito de física, de energia, sempre fui muito curiosa com tudo isso. Então, quando eu me formei em psicologia, eu entrei em desespero total, porque eu não queria fazer aquilo que eu aprendi na faculdade, de uma forma muito crua, assim, para mim era muito cru, tava faltando algum ingrediente ali. E eu já tinha feito um trabalho muito importante de consciência corporal, que na época ninguém fazia também, ligado à linha de Reich, de bioenergética e tudo mais. Então minha cabeça já tinha virado, eu não era mais uma psicóloga padrão, né? E eu buscava o ingrediente. Então nessa busca do ingrediente, um dia eu passei numa livraria, que eu adorava livraria, ainda adoro. Eu entrei numa livraria e vi um livro escrito assim, Antes que você morra. Eu olhei para aquele livro, Antes que você morra, e pensei, eu estou morrendo, né? Então eu vou pegar esse livro, porque eu de fato estava morrendo, porque eu havia formado e não via graça nenhuma naquilo. E agora você é o quê? Vou pôr esse diploma debaixo do braço, vou fazer um concurso, né? Então nada disso me falava o coração. Aí eu peguei o livro do Antes que você morra, e nesse livro falava que antes que você morra, medite. E aí eu fui curiosamente lendo o livro e aprendendo o que significava meditar. E foi assim que eu conheci o Mestre Osho, através desse livro. E depois eu fiquei sabendo que a gente podia pedir a ele um nome espiritual. Então eu mandei uma carta para ele pedindo meu nome espiritual e uma foto. E foi muito engraçado porque eu tirei uma foto muito feliz, rindo, com um coco na mão, tomando um coco, né? Toda feliz, né? E aí ele falou assim para mim, a primeira coisa que ele falou na resposta dele foi assim: sinceridade e honestidade são os fundamentos dos santos. Eu morri de vergonha, porque eu falei, nossa, eu tô brincando com uma coisa muito séria, né? Eu falei, não, ele me viu, né? Ele viu a gracinha que eu estava fazendo na foto e que não é isso, não era isso, né? O caminho espiritual não era para eu ficar fazendo gracinha, né? E que era uma coisa muito séria, esse mergulho. Então daí eu fui fazendo vários workshops, várias coisas nesse caminho, aprendendo muito sobre meditação, fiz meditação direto, 40 dias direto, vários tipos, o dia inteiro, eu ficava por conta de meditar. Primeiro eu fiz sozinha, muita coisa, depois eu fiz nos grupos e depois eu fui para o Oregon conhecer o Osho, que foi a grande virada, o grande momento, né, que eu conheci a comunidade, o espaço dele lá, que era uma cidade, e em contato com ele diretamente, com a energia dele, então eu sofri uma transformação muito grande, porque ele conseguiu parar a minha mente. Então, quando eu voltei de lá, eu era outra pessoa, né? Primeiro que eu fiz todas as meditações que a gente fazia lá sem parar o dia todo, de 5 da manhã até 8, 9 horas da noite a gente meditava. Depois que eu consegui ficar frente a frente com ele, numa estrada que ele estava passando com o carro dele, eu consegui estar só eu, ele e um amigo meu nesse lugar, que foi também um presente maravilhoso que eu recebi, porque ninguém conseguia chegar perto dele, tinha muita gente protegendo ele, tinha muitos fileiros de discípulos até começar a nossa fileira de visitantes para ficar diante dele. E nessa época ele estava em silêncio, né? Ele só ficava olhando para a gente em silêncio, ele não falava nada, não estava nos influenciando mentalmente, mas energeticamente ele estava fazendo uma grande mudança, né?
Então tinha lá 25 mil pessoas do mundo inteiro, foi muito forte. E quando eu fiquei diante dele, eu gosto de contar muito essa experiência, porque foi a mais forte da minha vida. Eu estava assim, cumprimentando ele assim, porque a gente cumprimentava ele assim, e em pé na estrada, junto com meu amigo. E aí eu olhei para ele e falei, agora eu vou pular na frente do carro dele, que ele vai ter que me ver, né? E aí eu avancei um pouquinho assim à frente do carro e fiz assim para ele, ele parou. Ele parou o carro, na hora que ele parou o carro, os meus olhos fecharam. Eu não fechei os olhos, meus olhos fecharam. E pela primeira vez eu entendi como é que é isso de fechar os olhos e olhar para dentro e meditar. Meus olhos fizeram assim. E eu fiquei totalmente dentro de mim. Então eu me senti totalmente dentro, como nunca havia sentido. E me senti também entrando para dentro da terra. E as minhas mãos ficaram assim, pregadas uma na outra, e eu fiquei totalmente presa à terra. E quando eu abri os olhos, muito tempo depois, meu amigo falou que eu fiquei uns 40 minutos, ele cansou e sentou para me esperar. Quando eu abri os olhos, abri com muita, muita dificuldade, né? E nunca mais foi a mesma pessoa.